Vamos falar de um assunto sério? Você recicla seu lixo? Tem dúvida? Países como Alemanha, Coreia do Sul, Áustria, Eslovênia têm os índices de reciclagem de materiais sólidos que ultrapassam os 55%. Olha que legal! Já o Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais, apenas 3% do nosso lixo seco gerado no país é reaproveitado. O mercado da reciclagem no país ainda tem muito o que crescer. A associação calcula que o total reciclado poderia chegar a 1/3 de todos os resíduos produzidos no país, cerca de 33%, injetando até 14 bilhões na economia. Embora o país tenha grande potencial para aumentar a reciclagem, diversos fatores mantêm esses índices estagnados, a começar pela falta de conscientização e de engajamento da população. Sobre isso, a gente vai conversar com a engenheira ambiental Ana Carolina Martins. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Ana. Obrigada! Oi, gente! Que quando a gente vê isso, né, citando outros países e pensa, nossa, 3%, por que a gente ainda tem que crescer tanto sobre isso ainda, Ana? Eu vejo que é uma consciência mesmo, né, da população. Eu sou especialista em educação ambiental e meu trabalho é esse, é falar sobre isso com as pessoas, né, porque a gente não sabe, né, o que a gente tem que fazer com o que a gente gera em casa. Então é muito importante mesmo, né, a gente falar sobre isso com as pessoas, ensinar as pessoas o que a gente tem que fazer. A gente fala muito isso sobre as compras do mês, vamos por assim, tal produto é caro, mas a partir do momento que a gente começa a procurar mais esse produto, mais barato ele vai ficando. Mas na minha cidade não tem o carro da reciclagem, ou eu não consigo, de repente, deixar. Quanto mais a gente falar, mais a gente separar o lixo, né, Sim. e mais a gente divulgar, mais as cidades vão começar a se preocupar com isso também, não é? É mais ou menos isso, não é, Ana? É, isso mesmo. Mas a gente até trouxe aqui hoje algumas coisinhas pra gente falar sobre isso. Antes da gente começar, eu gostaria de dar uma visão diferente pro que a gente chama de lixo, né? Boa. Porque o que a gente pensa assim, quando você fala assim, lixo, pensa em algo que é ruim, né? Sim. Que é mal cheiroso, que é um problema, né? Então, a gente fica meio sem saber, assim, né? Gera uma sensação ruim quando a gente fala lixo, né? E a ideia é que hoje a gente usa mais a palavra resíduo. O que é o resíduo, né? O resíduo é quando aquele material tem valor agregado. Então, a gente fala que é o resíduo, né? Hoje a gente vai falar aqui de resíduos recicláveis, orgânicos, porque a gente consegue dar outro destino para esse material que não o lixo, né? Então, hoje, quando a gente fala de lixo, a gente fala da mistura. Quando a gente mistura tudo dentro do saquinho lá na nossa casa, a gente realmente está tendo um lixo. Mas quando a gente separa, a gente consegue fazer muitas coisas com esses materiais. E é isso que você falou da questão, por que ainda não é tão grande a porcentagem de reciclagem no Brasil? Porque hoje a gente ainda não tem esse hábito da separação. E é isso que a gente vai mostrar um pouquinho aqui hoje para a gente poder entender melhor. Então, o que é um resíduo reciclado? Então, o resíduo que pode ser reciclável, a gente tem aqui algumas, né, opções e sugestões, alguns exemplos pra gente mostrar o que é. Que é basicamente aquilo que a gente vê naqueles coletores que são coloridos, né? Que é o papel, o metal, o vidro e o plástico. Então, a gente tem aqui, né, potes que são de plástico, latinhas que são de metal. Tem também a latinha de bebidas, né? Que é a latinha de alumínio, esse daqui é aço. A gente tem os potes de vidro, as caixinhas que são de papel. Então, todos esses materiais que são plástico, vidro, papel e os metais, eles são os materiais recicláveis. E aí, sobre os recicláveis, tem duas observações que são muito importantes. A primeira é que eles vão ficar armazenados, quando a gente separa na nossa casa e manda para reciclagem, eles ficam armazenados por um tempo no galpão da reciclagem e tudo mais. Então é importante que a gente mande essas embalagens limpas, porque pensa bem se eu mandasse essa embalagem com o resto de produto dentro, né? Nesse tempo que ela fica armazenada, ela vai ficando mal cheirosa, pode ter atração de animais e também para as pessoas que trabalham com esses materiais, né? Então é muito importante mandar eles limpos para reciclagem, mas aí, a gente não precisa gastar muita água para lavar, isso é muito importante. Legal. Então o que a gente faz para não gastar muita água para lavar? A gente coloca todos eles
assim, embalagens que podem ir na pia, enquanto você tá lavando a louça ali, a água já vai caindo, já vai tirando o excesso de produto que tem dentro da embalagem e depois é só você finalizar e a embalagem já tá limpa, não precisa ficar gastando muita água para lavar. A outra coisa importante é que as pessoas às vezes ficam na dúvida, falam, nossa, Ana, então eu preciso ter na minha casa aqueles 4 coletores, eu preciso separar o papel do plástico, do vidro, do metal? Não, não precisa. Você pode ter na sua casa um único local onde você vai colocar os recicláveis lá dentro. E aí, quando esse material for para o galpão da reciclagem, eles vão fazer essa separação. Então, você pode ter só um local na sua casa onde você vai colocar esses recicláveis lá. E aí, no galpão da reciclagem, a galera faz essa separação lá. Boa. Por você depois. Mas só separe, né? Separar, isso. Porque se a gente mistura, a gente tem o lixo. Perigosos. E aí, eu achei muito legal isso, você trazer o perigosos, porque às vezes a gente fica em dúvida o que a gente faz com eles, né? Exatamente. Um que muitas pessoas não sabem é medicamento vencido. Medicamento vencido não pode jogar no vaso ou na pia, porque os medicamentos têm substâncias muito tóxicas para o meio ambiente, né? Para o solo, para a água, para os animais, até para a gente mesmo, em altas concentrações. Então, existem muitas farmácias que recebem esse material. E se não encontrar em farmácias, tem, né, nos postinhos da cidade, hospital, esses locais, eles recebem medicamentos vencidos. Pilhas e baterias, né, são alguns dos materiais também que são perigosos e a gente tem que descartar de forma correta. Lâmpadas também. E também tem o óleo de cozinha, que também entra nessa categoria do perigoso. Passa até o carrinho, né? Isso, aqui tem? Tem, aqui legal. tem. Bacana. Então, óleo de cozinha a gente não joga na pia, pelo amor de Deus, que é muito poluente para a água e para os animais aquáticos. Então, essa categoria dos perigosos, né, tem locais específicos que recebem esse tipo de material. Então, sempre ficar bastante atento para descartar no lugar correto. Boa. O Léo tem uma perguntinha para você. Tenho uma pergunta. A Ana mostrou essa caixinha de creme de leite, né, que é uma caixinha bem específica, né, Ana? Ela tem vários materiais juntos, né? Tem alumínio aí, tem papel. Eu lembro que antigamente era muito difícil de separar esse material um do outro. A gente pode colocá-la junto mesmo? Você sabe se existe algum sistema hoje que separa melhor esse material, né? Que essas são essas caixinhas de leite, né? Me lembrei, esqueci o nome, na verdade, dela. Mas são caixinhas bem específicas, né? Existe algum outro sistema de separar esse tipo de material? Tetra Pak, isso, exatamente. Tetra Pak. Tem sim. Essas são a Tetra Pak, né? Também são as caixinhas de leite e tudo mais. A gente também chama de embalagem multicamada, que é isso que o Léo falou, né? Ela tem por dentro tem metal. Então, esse tipo de embalagem, já existe uma tecnologia para reciclagem dela. Então, a gente não precisa se preocupar, pode mandar para reciclagem, pode separar e mandar, porque já existe tecnologia para fazer a reciclagem dela. Boa. Muito bom. Vamos para essa próxima, orgânicos. Orgânicos. Então, para os orgânicos, né, aqui a gente tem representando os orgânicos, né, casca de banana, mas tudo que casca de fruta, legume, verdura, todos esses materiais. E o orgânico, gente, é muito legal falar isso, que ele representa quase 50% do que a gente gera diariamente. Então, e a gente consegue fazer com o orgânico a compostagem. Então, e por que o orgânico é um resíduo, né? Por que ele tem valor? Porque a gente, justamente por isso, a gente consegue transformar algo que a gente geralmente joga no lixo em adubo. E esse adubo pode ser usado em vasos de planta, em hortas. Então, a gente consegue trazer o valor desse material. Então, com a compostagem, a gente consegue aproveitar os orgânicos, né? Então, é super tranquilo, dá para fazer a compostagem dentro do apartamento. Existem métodos que você consegue fazer até dentro de apartamentos. Então, é muito bacana. E aí, é por isso que eles também são considerados resíduos. Então, os orgânicos é tudo aquilo que está relacionado com a nossa alimentação, que é de origem vegetal. E a gente consegue aproveitar de muitas outras formas. Também tem, hoje, o conceito de aproveitamento dos orgânicos, dos alimentos, né? Ao máximo, assim. Então, você consegue... Usar as cascas para fazer receitas, exatamente, né? Exatamente. Então, isso também diminui, né, a quantidade que a gente já descarta. Se você não consegue fazer a compostagem, você consegue tentar aproveitar ao máximo os seus alimentos para diminuir o descarte, né, desse material. Aqui a gente tem o quê? Os papéis... Nossa, isso aqui é complicado, né? Quando a gente abre a bolsa, que a gente vê aquele monte de papel de supermercado, o papel da fritura, por exemplo. Isso. O que a gente faz com eles? Esses daqui são os que não tem jeito, né? O rejeito que não tem jeito. Então, os rejeitos são aqueles materiais que a gente realmente não consegue fazer nada com eles. Então, por exemplo, papel higiênico, absorvente, fralda, são coisas que a gente não consegue aproveitar.
Papel, quando tá sujo de gordura também, a gente não consegue. Aqui eu trouxe pra vocês o exemplo da louça. Então, quando louça, quebra, né? quando quebra, não tem o que fazer, tá, gente? A louça, infelizmente, ela não é reciclável. Aí aqui essas notinhas, né, que saem da maquininha de cartão, no supermercado, esse papel também não é reciclável. E aqui eu trouxe também como exemplo a fita, né? Todo material que tem cola, assim, olha, também não é reciclável, acaba virando rejeito. Então aqui são alguns exemplos de materiais que a gente não consegue aproveitar e não tem muito o que a gente fazer com eles. Exatamente. Quando eu vejo isopor, toda vez que a gente às vezes vai comprar alguma coisa, que vem o isopor, eu falo, pronto, ninguém vai pegar. Não é? O que a gente faz com esses materiais? Esses materiais aqui, eu quis trazer porque eles têm, até na embalagem, assim, o símbolozinho da reciclagem, mas eles são muito difíceis de reciclar. Então, por exemplo, né, o tubinho de pasta de dente, essas embalagens que são metalizadas por dentro, né, tipo de salgadinho, assim. Tudo material que vem com essa categoria 7, aquele 7 que é outros, eles são materiais difíceis de serem reciclados. E o isopor também. Todos esses são tipos de plástico. Então, o plástico hoje em dia pra gente é um agravante em questão de reciclagem, de sustentabilidade. Então, o isopor, assim, nesse caso desses materiais, o ideal é a gente tentar reduzir o consumo deles, porque realmente é mais difícil mesmo. Boa, isso. E o que é legal também, que a gente tem o Faça Você Mesmo aqui, né? Você falou da louça. A louça é legal, a gente pode dar um outro significado para ela, né? Você faz um vasinho, você faz alguma outra coisa. Só pra gente finalizar, porque depois eu queria que você voltasse para ensinar as compostagens pra gente. Você ensina? Sim, com certeza. Porque eu acho que ia ser bem legal, principalmente quando ela falou ali de apartamento, né? O que você trouxe pra gente aqui? Aqui são algumas dicas de coisas que a gente pode substituir pra ter, né, uma vida um pouquinho mais sustentável no dia a dia, coisas fáceis. Então, por exemplo, a bucha amarela de lavar louça. Né, a gente consegue hoje, tá bem já usado, né, a bucha vegetal. Porque depois que você usa, você consegue enterrar ela no chão, assim, colocar na terra, dentro da sua composteira, e ela vai virar adubo, porque ela é vegetal. E ela não arranha as panelas, é ótima, é maravilhosa. Esse daqui é o sabão, então legal trocar o detergente. O detergente tem muitas substâncias que são tóxicas para o meio ambiente. Então, esse é o sabão que é feito com óleo, que é mais legal ainda, porque daí você usa um resíduo perigoso pra fazer um outro produto, né? Esse daqui minha mãe que fez, então dá pra fazer em casa também, gente. Esse daqui eu trouxe pra dar uma ideia de como a gente consegue fazer compras sem usar os saquinhos. Então, existem de vários tamanhos, esse daqui é só um exemplo. A gente pode, por exemplo, levar em hortifruti e colocar as coisas aqui dentro, né? Pra pesar, pra não precisar usar aquele saquinho, né? Isso. E também para fazer compras a granel, né? Tem como fazer compra a granel, inclusive reaproveitando os potes de vidro. O vidro é muito bom para fazer compra a granel. Verdade. Esses potes de plástico também, porque daí você pode levar na loja e coloca o produto aqui dentro. Então fazer compra a granel também é uma forma. Esse daqui eu trouxe como, assim, é um exemplo de um copo só, né? Mas pode ser uma garrafa, pra gente evitar usar o copo descartável, comprar garrafa plástica na rua. Então sempre leva com você, assim, uma garrafa de água, um copo onde você pode usar para reaproveitar. E esse daqui é só um exemplo que é para substituir o plástico filme. Ele é um pano encerado. Então ele consegue se moldar assim, né? E você consegue colocar ele em Tupperware, em várias outras vasilhas, assim. Que demais! Para não usar o plástico filme. Muito bom. E já fica o convite para você ensinar a gente a fazer a compostagem, que eu acho que é uma boa. E para dar dicas também, como a gente reaproveita, né? Não só a gente fala dos alimentos aqui nas receitas, mas como a gente reaproveita outros resíduos para a gente também torná-los mais sustentáveis ainda, né? Sim. Muito bom. Você de casa, tenta separar, depois conta pra gente o que está acontecendo, né? Dá um outro significado para as coisas também, porque vai valer muito a pena. Vai dar economia para você, isso sim, né? Sim, com certeza. Ó, aproveite se você quiser seguir a Aninha. O Instagram é @ecologicamente.ana com 2 N's, né? Tá aparecendo aí na sua tela. O telefone é o 35, de onde você é? Sou de Minas, São Lourenço. São Lourenço. Ah, nossa terra das águas. Isso. 359-9988-0067 e o e-mail é ana@ecologicamente. @gmail.com. Obrigada, Beijo, gente. seja sempre bem-vinda à nossa casa, Gratidão. viu? Muito bom, Obrigada. minha gente.